é que nós vamos precisar de múltiplas facetas do conhecimento humano, de uma grande mobilização, de uma grande força de vontade comum para resolver o problema que dá nome ao curso, que é emergência climática. Então, dito isto, eu vou, né, iniciar aqui falando rapidinho de onde é que a gente vem, né? Eu, ultimamente, embora eu seja um físico de formação, com um doutorado em ciências atmosféricas e tendo trabalhado, né, feito o meu estágio de pós-doutoramento num departamento que é de geologia e geofísica, trabalhando dentro de um grupo de física da atmosfera, né? Eu, apesar de tudo isso, eu tenho ultimamente me intitulado mais cientista do clima, né? Digo sim, claro, não nego que sou físico de formação, mas justamente por ter enveredado por essas múltiplas interações entre diferentes ramos da ciência, né, eu prefiro usar esse nome, né, cientista do clima. E aí, o que é essa tal ciência do clima? De onde é que ela vem? Vamos falar, então, um pouquinho sobre isso, né? Os primórdios da ciência do clima estão, obviamente, muito antes dessa primeira data que aparece aí, que é 1820. Né? A gente, obviamente, tem observações meteorológicas, identificação de padrões repetitivos do clima, pelo menos desde que a gente tem civilização. Né? A gente tem registros escritos de civilizações antigas que estabeleceram, né, se estabeleceram justamente porque foram capazes de entender que o clima, e a gente já vai adiantar um pouquinho isso, né, o clima do Holoceno, né, os últimos 11.700 anos, ele era um clima particularmente estável e que permitia que as pessoas entendessem a época de plantar, a época de colher, a época em que o rio tinha mais água e, portanto, né, domesticar plantas, domesticar animais e estabelecer grandes assentamentos humanos. Então, na verdade, a humanidade ela é, de certa forma, filha do clima estável do Holoceno. Mas, nos parâmetros com os quais a gente trabalha, ou seja, a ciência do clima moderno, o marco está em 1826, que foi quando Fourier, sim, famoso físico matemático, ele descreveu o que seria uma possível contribuição da atmosfera do planeta para a regulação climática. Ele não apresentou, naquele momento, evidências empíricas, né, nem matemáticas, mas ele lançou a hipótese. Ele lançou a hipótese de que a atmosfera contribuiria, né, para manter a temperatura do planeta equilibrada, sendo, portanto, de certa forma, o pioneiro do conceito de efeito estufa. Foram necessárias, no entanto, 3 décadas depois, né, além dessa formulação dessa hipótese, da apresentação dessa hipótese, para que, primeiro, Eunice Foote, nos Estados Unidos, e aí tem uma correçãozinha a fazer nessa linha do tempo, é um processo que a gente precisa combater, porque existe até hoje na ciência, é a tentativa de invisibilizar as mulheres. Na verdade, foi a Eunice Foote, nos Estados Unidos, que primeiro fez um experimento que mostrava a capacidade de alguns gases de absorver calor. No ano seguinte, e aí não há indícios de que um sabia do trabalho do outro, o Tyndall publica o trabalho dele sobre os experimentos feitos na Inglaterra, experimentos similares, mas não com o mesmo equipamento, não com a mesma metodologia, que mostravam a mesma coisa, que determinados gases eram capazes de absorver calor. E aí, a hipótese do efeito estufa começa a ganhar corpo, começa a ganhar a força de uma teoria. Né? E para isso, a gente, inclusive, afirma a diferença entre hipótese e teoria. Né? Hipótese é algo que vai ser ainda testado, verificado, sobre o qual ainda não há fortes evidências materiais. Uma teoria não, já é algo sobre o qual é apresentado um conjunto de evidências. Né? A gente, inclusive, evita o termo prova, né? A gente deixa provar as coisas para os matemáticos. Na ciência, a gente levanta evidências, não é isso? Mas, enfim, nesse meio tempo,
houve vários desenvolvimentos da ciência em outros ramos, e particularmente na física. Foi um momento em que surgia, né, a física moderna. Era quando a física clássica começava a não ser capaz de explicar todos os fenômenos com os quais a gente convivia. E aí, nesse caso, a gente passou a ter cada vez mais estudos sobre a chamada radiação térmica, né? Ou seja, a radiação que os objetos emitem dependendo da temperatura que eles têm. Com base nesses conhecimentos iniciais sobre a radiação térmica, que deu origem, como a gente vai mencionar depois, à física quântica, veja só, o Svante Arrhenius, famoso químico e físico, o Svante Arrhenius calculou, veja, não tinha supercomputador na época, isso foi, como a gente diz, no braço, né? Ele calculou a partir de princípios físicos, de lei da física, e do que se conhecia de laboratório, da capacidade dos gases de absorver essa radiação, de absorver o calor, ele calculou pela primeira vez o que seria a chamada sensibilidade climática da Terra. Ele inferiu, a partir dos seus cálculos, que uma eventual duplicação da concentração atmosférica de CO2 seria capaz de elevar a temperatura do planeta em algo como 4 graus Celsius. Eu diria que tem duas coisas aí muito interessantes, né? A primeira delas é o pioneirismo do Arrhenius, né? Porque, assim, hoje a gente tem supercomputadores, nós temos modelos computacionais extremamente complexos, né? E esses modelos, em geral, dão algo como 3 graus, 3,5. Então, o Arrhenius andou muito próximo desses 4 graus, né? Com seus 4 graus. Eu compararia, inclusive, o Arrhenius ao Eratóstenes. Para quem não lembra, o Eratóstenes é um camarada que mostrou que a Terra era aproximadamente esférica, né? Acho que 2 séculos antes de Cristo, no famoso experimento em que ele usou 2 estacas, né, e uma carroça para medir a distância entre 2 cidades e calcular a curvatura da Terra. O Arrhenius, para mim, é o Eratóstenes do clima, porque ele, muito antes de termos possibilidades tecnológicas bem maiores, cravou, né, um valor muito próximo para essa estimativa. Aliás, naquele tempo ali, a preocupação não era com o aquecimento global, não era com o impacto que as máquinas a vapor, que já funcionavam a todo vapor, né, no final do século XIX, quando o Arrhenius fez essas contas, a preocupação não era aquela ali, não era sobre possíveis impactos da queima do carvão e demais combustíveis fósseis. A preocupação ali era tentar explicar por que houve uma era glacial, porque havia indícios, né, de que 23 mil anos atrás o planeta tinha sido algo como 4 a 5 graus Celsius mais frio do que os dias atuais. E aí os cientistas se perguntavam, mas o que seria capaz de provocar isso? E o Arrhenius formulou, né, apresentou a ideia de que, olha, bastava você cortar pela metade a concentração atmosférica de CO2 que uma era glacial apareceria. Bom, o Arrhenius, como a gente vai ver na aula seguinte, não conseguiu explicar tudo naquele momento. Vai entrar outro personagem muito importante na história, que é o Milankovitch, que a gente vai falar dele daqui a pouco, para poder explicar tudo isso. Mas o fato é, desde o final do século XIX, que a ciência sabe que aumentar a concentração de gases de efeito estufa levaria ao aquecimento do planeta. Veja só, como toda boa ciência, quando aparece uma afirmação extraordinária, ela é questionada. E esse é um negócio muito bom de ciência, é que você questiona. Mas algo melhor ainda é que a gente verifica o questionamento. Se o questionamento é válido, ele prevalece sobre a ideia anterior. Se o questionamento não é válido, ele é superado. E foi isso que aconteceu com outro cientista muito famoso, o Ångström. O Ångström, ele propôs, né, ao contrário do Arrhenius, que o CO2 não teria um papel relevante e que, na verdade, o vapor d'água, basicamente, controlava o efeito estufa, porque ele era muito mais abundante e, basicamente, não deixaria nenhum trabalho para o CO2 fazer. O que é que o Arrhenius mostrou depois? Que, na realidade, o que acontece tem muito vapor d'água? Tem, mas é aqui embaixo, é perto da superfície.
Lá em cima, na alta atmosfera, a quantidade de vapor d'água é pequena, a atmosfera é muito fria e seca. E lá em cima, o efeito estufa causado pelo CO2 realmente entra com força total e lá em cima, na verdade, não tem para ninguém. Detalhe, por volta de 1930, esses questionamentos do Armstrong estavam completamente superados. Então, para mim, inclusive, é muito espantoso que tenha ainda gente que se diga cientista e ressuscite, né, o mito de que pelo CO2, pelo vapor d'água, ser o gás de efeito estufa mais abundante, na verdade o CO2 não teria nenhum papel. Tem gente que diz isso, mas, bom, isso a ciência superou faz 90 anos. Né? Bom, muitas idas e vindas depois, muito aperfeiçoamento desse conhecimento científico, né? A gente chegou à conclusão, inclusive, que existe uma coisa chamada feedback do vapor d'água. Eu não vou adiantar, porque a gente vai ter também um tópico para falar sobre isso. Interessante nessa história toda é que, justamente no final dos anos de 1930, em 1938, para ser mais exato, um cara que não era cientista da área, mas era um engenheiro, chamado Guy Callender, de novo, detalhe importante, não tinha planilha Excel nessa época, esse camarada, ele pegou tudo quanto era papel, porque eu estava anotando em papel, tudo quanto era papel em que havia registro de medida de temperatura das estações meteorológicas do mundo afora. Justamente porque no final do século XIX havia sido criada a precursora da Organização Meteorológica Mundial e foi montada uma rede de observações espalhada pelo planeta para monitorar, né, o comportamento de alguns parâmetros, inclusive a temperatura. E a conclusão do Callender em 1938 foi muito interessante. Ele concluiu que o planeta estava aquecendo. Mais do que isso, ele sugeriu, de novo, isso ainda era hipótese, não havia evidências tão fortes sobre isso, mas ele sugeriu que pelo menos uma parte importante desse aquecimento não poderia ser explicado por fatores naturais. Então, o Guy Callender, em 1938, apresentou pela primeira vez evidências de que não apenas o planeta estava aquecendo, mas que poderia haver uma contribuição antrópica, ou seja, humana, relevante para esse processo. Muito bem, mais adiante, eu vou pular um pouquinho dessa história para não ficar tão chata, mas um detalhe importante apareceu em 1958. Foi a montagem do laboratório de Mauna Loa por Keeling, e dá um nome, inclusive, a um gráfico muito famoso hoje em dia. O Keeling, ele idealizou um laboratório que tinha que ficar longe de fontes e sumidouros de CO2, ou seja, ele não podia ficar perto de fábricas, ele não podia ficar perto de florestas, né, porque fábricas emitem, florestas consomem CO2, e, portanto, não daria para ser uma representação da média do planeta. Ele escolheu um local muito interessante. Por incrível que pareça, é próximo a um vulcão. Só que, como é no Havaí, todo mundo sabe que os ventos sopram nos trópicos de leste para oeste. Aqui acontece isso, e a gente sabe muito bem de onde o vento vem. E nesse caso, o que acontece? O vento que era levado para o laboratório, que fica antes da cratera do vulcão, é um ar completamente livre da influência de fontes sumidouras. E veja só, nós temos hoje, desde 1958 para cá, nós temos nada menos do que 62 anos de medidas contínuas da concentração de dióxido de carbono, graças a esse cientista. O que o Keeling encontrou foi algo interessante. Primeiro que, todo ano, a concentração de CO2 ela tinha um sobe e desce. É como se o planeta inteiro respirasse. Durante o inverno do hemisfério norte, que tem muito mais continente do que o hemisfério sul, as folhas caem, né? As folhas caem no outono e apodrecem no inverno. Então, nessa época, como tinha muita folha apodrecendo, o CO2 aumentava a sua concentração. Mas, quando vinha a primavera e o verão, e as árvores voltavam a crescer as folhas fazendo fotossíntese, esse CO2 era tirado, esse carbono era tirado da atmosfera. Então, era como se todo ano a própria natureza, o próprio planeta Terra desse uma inspirada e uma respirada. Só que,
com 3 anos de medidas, além desse sobe e desce, Keeling percebeu outra coisa, que na média a concentração de CO2 não parava de subir. Ela tinha esse vai e vem anual, mas ela subia o ano inteiro. E isso passou a ser motivo de preocupação. Tanto é que, nos anos 1960, a indústria fóssil pediu relatórios para cientistas. Relatórios que já avisavam que a temperatura poderia subir caso nós continuássemos usando combustíveis fósseis. Principalmente nos anos 1970, a gente começou a ter muitas outras evidências e muitas outras tecnologias a favor da ciência do clima. Nós começamos a explorar os dados do clima do passado, nós começamos a contar com computadores cada vez mais poderosos para usar os modelos computacionais, nós passamos a contar com satélites que passaram a monitorar o planeta a partir de cima. E, veja só, apesar de as evidências já irem se acumulando, e hoje a gente saber, eu vou falar disso também, mas muito provavelmente só nosso último encontro, há evidências documentais de que a indústria de combustíveis fósseis sabia de tudo, já nos anos 1970 e 1980, apesar de todas essas evidências aparecendo, ainda havia dúvida do tipo, ok, afinal, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo com o clima? É aí, nos anos 80, que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, resolve chamar os cientistas para chamar para as comidas, né? Dizer, e aí, meus amigos, vocês que são os estudiosos desse bagulho aí, vocês que estudaram isso a vida toda, trabalham disso, vivem disso, respondam para mim. Esse negócio está aquecendo mesmo? Se sim, tem a ver com as nossas, né, tem culpa da humanidade nesse negócio? E, se sim, quão grave é, se a gente tem que fazer alguma coisa, etc. E, ok, em 1988 surge o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. De lá para cá, muitas tentativas de firmar acordos, né, entre os países para controlar as emissões de gases de efeito estufa, tentativa do protocolo de Kyoto, tentativa de fechar um acordo em Copenhague em 2009, que não foi possível, acordo de Paris em 2015, um monte de... como é que eu chamo mesmo? Acho que picareta, né? Um monte de picareta indo nas redes sociais mentir, né? E difamar a ciência e os cientistas, e caras malucos assumindo presidências de países importantes, como os Estados Unidos e o Brasil, e né, tirando o próprio país do Acordo de Paris, o outro praticamente incentivando, né, o desmatamento e o aumento das emissões por mudança no uso do solo. E aí nós chegamos nesse 2020 maluco, nesse 2020 pandêmico, né, que deve fechar o ano com emissões menores que 2019, mas que vai deixar para a gente um bocado de questionamento, né? Será que nós vamos... Né? Será que é preciso a gente aprender sempre com a dor? Né? Nós não vamos ser capazes de reduzir as emissões em outro cenário que não seja de uma pandemia terrível que ceifa vidas, que deixa sequelas e que nos impede de fazer tantas coisas boas, inclusive a possibilidade de estarmos juntos no mesmo espaço, né? Compartilhando desse curso, né? Mas, então é isso, né? Nessa história toda, nós avançamos muito. Com equipamentos poderosos, com a construção, inclusive, e principalmente, de um consenso científico. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Por que é que a gente afirma com tanta tranquilidade, da mesma maneira como a gente afirma, né, a existência da gravitação, e a gente diz que ninguém deve pular de um prédio porque a pessoa não vai voar, da mesma maneira como a gente afirma a evolução das espécies, como é que a gente tem tanta convicção, né, tanta certeza sobre o aquecimento global e as suas causas, né? De onde é que vem esse consenso científico? Bom, vamos falar então um pouco dele. Porque é muito comum a história dizer, né? E teve até uma pessoa, eu espero que ela esteja aqui, eu
falei agora a lembrança do nome, que perguntou se a gente tinha um grupo de WhatsApp, né, do curso. Eu disse que, a princípio, não era bem essa a ideia. Eu posso ser convencido do contrário, claro, mas é muito comum alguém chegar lá no grupinho do WhatsApp da família, ou da igreja, ou do trabalho, e dizer, mas o fulano de tal, né, aquele cientista que apareceu no YouTube, discorda disso. Bom, aí lá vem o vídeo. Né? Como se um vídeo YouTube fosse aquela grande evidência. Aí, me mandaram um vídeo do... Tadã, aí lá vem o cientista do Zap da família de novo, e ele diz que isso tudo é uma farsa. Né? Ou seja, sei lá, 90, 95, 99% dos cientistas agem todos de má fé, só ele não, porque ele é um cara sensacional e corretíssimo. E aí veja o que é que a existência dessa meia dúzia de gatos pingados, que no Brasil, em geral, são, tem um e tem o outro, né? Né? São mais conhecidos. A existência desses caras, na verdade, dá um argumento, que é o argumento desse camarada aí, que está se equilibrando em cima do que sobrou de um bloco de gelo. Não há consenso porque não é 100%. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa desfazer é consenso não é unanimidade. Consenso científico é um julgamento, posição e opinião coletiva da comunidade a partir do estado da arte da ciência. Porque vocês imaginem o seguinte, né? Eu estou aqui dentro da minha casa e eu posso até pegar um livro aqui. Posso pegar aqui um livro na estante. Por exemplo, esse aqui, né? Um livro de introdução à modelagem climática tridimensional. E aí, eu imagino que, se vocês conversassem entre si, vocês vão chegar à conclusão que o livro tem uma capa azul, né? Ou que o slide que eu estou apresentando é azul. Mas, evidentemente, alguém pode chegar de boa fé ou não, pode ser que ele tenha uma percepção de cores diferente, né? Ou esteja apenas a fim de tirar onda com a nossa cara, e ele diga que não, o livro é vermelho, ou o slide é amarelo. Ok, fica aquela sensação estranha, etc. E a gente pode colocar em votação e, como, sei lá, deve ter próximo de 100 pessoas aí na sala, a gente ia chegar à conclusão que 99% acham que o slide é azul e 1% acha que o slide é amarelo. Ok, não é unânime, mas há um consenso. Há um consenso porque, a partir de linhas independentes, de caminhos independentes, várias pessoas chegam à mesma conclusão. É consenso porque é um consenso factual, um consenso baseado em fatos. Não é uma opinião, né? Não é eu acho. Você pode até dizer, o slide é bonito, o slide é feio. Ok, aí cabe a opinião, né? De fato, esse slide não está bonito. Na verdade, o estilo, né, não tem nenhuma identidade visual essa apresentação. Então, eu aceito, inclusive, críticas, né, estéticas de maneira tranquila. Mas, veja, o consenso aqui, vejam só, o slide é azul. Né? Vejam bem, mesmo tendo alguém dizendo que é amarelo. E aí, a pergunta é, existe consenso sobre a questão climática? Mais do que isso, existe consenso de que existe consenso. Por quê? Porque não só a ampla, esmagadora maioria dos cientistas, baseada não em opiniões, mas em fatos, em estudos, apresenta e chega à mesma conclusão de que, sim, o aquecimento global existe e é antrópico e é preocupante pra caralho. Como os estudos que investigam a existência do consenso chegam todos eles no mesmo ponto, no consenso de que existe consenso. Isso aí são as proporções que chegaram 7 pesquisadores diferentes, publicados em diferentes momentos aí, sobre a porcentagem de especialistas da área que concordam, né, sobre o aquecimento global antrópico. Alguma divergência aí, né? Tem 91% a 100%. Isso depende de várias coisas, depende da metodologia, inclusive da metodologia, da definição de quem é especialista. Né? Em geral, é considerado especialista aquele que tem formação na área e publica, faz pesquisa ativamente na área naquele momento. Não vale pegar, né, o camarada que se formou
em climatologia há 20 anos e depois foi, sei lá, vender aparelho dental. Né? Não conta esse cara. A gente conta com os pesquisadores que estão constantemente atualizados como, né, os especialistas. E aí, obviamente, a partir dos critérios pode haver alguma diferença entre o universo investigado por um ou outro desses autores, mas é um fato, tem um consenso de que existe consenso. Mais relevante ainda do que pedir a, entre aspas, opinião dos especialistas, como eles não é uma opinião, é uma espécie de opinião esclarecida, baseada em fatos, mais importante ainda é verificar o que saiu na literatura. Quantos artigos afirmam uma coisa, quantos artigos afirmam outra. E eu não tive tempo de olhar, é muito provável que tenha uma atualização desse estudo aí, mas saiu um artigo em 2012 que mostrava que em 20 anos, 20 e poucos anos, havia 13.950 artigos revisados, ou seja, aqueles que vão para um periódico e passam pelo escrutínio, pelo exame, pela crítica de outros cientistas antes de ser publicado. 13.950 desses artigos tinham uma mesma posição, de que, sim, o aquecimento global existe em antrópico. 24 eram contra. Veja só que interessante. Aí, bom, uma coisa que a gente aprende em ciência é que ciência a gente pode e deve questionar, né? Mas, uma vez tendo evidências, a gente tem que aceitar as evidências. Mas, vejam só, em geral, quando aparece alguém negando, rejeitando a existência do aquecimento global, essa pessoa é muito vedada a possibilidade de examinar, do exame daquilo que elas afirmam. Pois bem, um dos nossos colegas se deu ao trabalho de examinar esses 24 artigos aí. E veja só, a publicação que saiu, né, examinando esses artigos, ele mostra, sabe o quê? Que todos eles contêm erros. Ou seja, na verdade, eles são uma evidência, não de que o aquecimento global não existe, eles são outra coisa. É a evidência de que o processo de publicação científica não é um processo infalível. De vez em quando escorrega alguma porcaria por meio dele. Né? A frase, inclusive, o diagnóstico desse colega, o Benestad, nesse artigo que examinou esses 24 artigos, é bem dura. Ele diz que um denominador comum nesses artigos parece ser a falta de informações contextuais ou ignorar informações que não se encaixam nas conclusões, sejam outros trabalhos relevantes ou dados geofísicos relacionados. É aquela história, né? Ok, esse dado aqui, esse artigo aqui, ele contraria o que eu quero, e aí eu vou ignorá-lo. Não faz isso, né? Vamos lá. Em muitos casos, as deficiências são devidas a uma avaliação insuficiente do modelo, levando a resultados que não são universalmente válidos, mas são um artefato de uma configuração experimental específica. Outras deficiências típicas incluem falsas dicotomias, métodos estatísticos impróprios ou conclusões baseando-se em uma física errada ou incompleta. Então, isso é ciência funcionando, né? É a gente ser capaz de investigar o que aqui é afirmado e levantar evidências a favor ou contra. E eu queria fechar essa parte inicial sobre a existência desse consenso falando justamente do IPCC, porque ele é o local privilegiado para a construção desse consenso. Não apenas o IPCC, mas os demais painéis do clima, né? Porque eles são um enorme avanço para o conhecimento científico. São os mecanismos pelos quais os especialistas compartilham dados, compartilham hipóteses, fazem um levantamento da literatura todo. Eu trabalhei, inclusive, no painel brasileiro de mudança climática, quero até dar esse testemunho aqui. Detalhe, trabalho voluntário, a gente não ganha nada com isso. Né? Nada. A não ser, no máximo, eram as diárias para a gente comer, né? Quando fazia a viagem, para, enfim, debater os textos dos relatórios, né, em reuniões presenciais. Fora isso, nada mais. E é um momento espetacular, no entanto, para a vida do cientista, porque a gente estuda como nunca. A gente vai levantar tudo que tem na literatura sobre determinado assunto e vai escrever um artigo de revisão juntando toda essa informação. Né? É assim que o IPCC e os demais painéis do clima trabalham. Né? E basicamente a história do IPCC é a seguinte, como eu falei, chegou 1988, a ONU pergunta, gente, que diabo é que está acontecendo? E a WMO, que é a Organização Meteorológica Mundial, e a UNEP, que é o Programa das Nações Unidas
para o ambiente, né? Não, chá comigo, nós vamos chamar os cientistas, os caras da área para responder. E aí foi constituído o IPCC, que basicamente tem, além de uma estrutura burocrática mais em cima, tem na base 3 grupos de trabalho e uma força-tarefa. Um grupo de trabalho de cientistas mais, né, das ciências mais ditas mais duras, né? Físicos, meteorologistas, oceanólogos, paleoclimatólogos, glaciólogos, geólogos, etc., que vão escrever sobre as bases físicas da ciência do clima. Um grupo 2, que é o que avalia impactos, adaptação e vulnerabilidade, que envolve aí, obviamente, pessoas de recursos hídricos, pessoas, né, ecólogos, agrônomos, enfim, uma série de outras áreas do conhecimento, e um grupo de trabalho 3, que é o grupo das soluções, né? E entre o grupo 2 e o grupo 3, você vai encontrar economistas, sociólogos, mas também você vai encontrar engenheiros que discutem soluções tecnológicas, né, apoio tecnológico às mudanças necessárias e assim por diante. Então, basicamente, é um corpo científico que reúne muitas áreas. E, claro, tem uma força-tarefa, que é a força-tarefa responsável por contabilizar, né, quanto gás de efeito de estufa está sendo emitido. E aí, o que é que esses cientistas fazem? Basicamente, eles pegam o que sai nos jornais, nos periódicos científicos, não são jornais, não é o Estadão, né, dizendo que é uma escolha muito difícil, não é o Estadão, a Science, a Nature, o Journal of Climate, o Journal of Geophysical Research, a galera pega isso daí e sintetiza isso nos relatórios. Foi algo que eu fiz para o PDNC, é algo que os colegas fazem para o IPCC, né? E esse é um trabalho muito pesado, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Detalhe, é um trabalho voluntário. Outro detalhe importante, o IPCC preza pela participação não apenas de cientistas dos países mais avançados, né, digamos assim, dos países centrais, né, Europa, Estados Unidos, etc., mas também de países em desenvolvimento. Algo que ele tem tentado também fazer, o IPCC, é ter uma boa representatividade de gênero, né? Essa é uma preocupação que é considerada importante também dentro do painel. E aí, basicamente, os relatórios do IPCC chegam a conclusões que são cada vez mais duras, né? Cada vez apontam mais no mesmo sentido. Né? Isso aí, primeiro, teve um relatório de 92, mas ele era muito inicial ainda, né? Era um trabalho apenas de colocar a casa em ordem. O segundo relatório, sim, ele já emite conclusões mais fortes. E ele afirma que o balanço da evidência sugere uma influência humana discernível no clima global. Isso é o segundo relatório de 95. O que é que diz o terceiro relatório de 2001? Ele diz que há novas e mais fortes evidências que a maior parte do aquecimento observado nos últimos 50 anos é atribuível às atividades humanas. Aí vem o relatório de 2007. Em 2007, inclusive, foi o ano em que, dividido com o Al Gore, o IPCC ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E o relatório de 2007 afirma o seguinte, que a maior parte do aumento observado nas temperaturas médias globais desde meados do século XX é, muito provavelmente, devido ao aumento observado nas concentrações de gases de efeito de estufa por emissões antrópicas. Muito bem. E aí chega o AR5, o quinto relatório de 2013. Spoiler, tá já saindo do forno o AR6, sai ano que vem, hein, o sexto relatório. Mas, por enquanto, o que há de mais atual, já fechado, é o AR5. E o AR5, o quinto relatório do IPCC, afirma: o aquecimento do sistema climático é inequívoco. E desde os anos 50, a maior parte das mudanças observadas não tem precedentes em décadas e até milênios. A atmosfera e os oceanos aqueceram. As quantidades de neve e gelo diminuíram. O nível do mar subiu. A influência humana no sistema climático é clara. E emissões antrópicas recentes de gases de efeito de estufa são as mais altas da história. Mudanças climáticas recentes têm
tido impactos generalizados nos sistemas humanos e naturais. E isso, para mim, pode ser traduzido numa palavra. Nós estamos sob uma emergência. E para sair dessa situação de emergência, para enfrentar essa situação de emergência, a gente precisa se armar de informação. Hoje a gente vai principalmente falar, no resto do tempo, o tempo que me sobra aí, que eu não sei quanto é. Eu acho que eu gastei 40 minutos, não é isso? Gastei 40 minutos. E aí, veja bem, nós vamos usar a maior parte desse restante aí para falar da ciência por trás. Né? Porque eu já vi, inclusive, tem um cara que diz que não tem buraco na camada de ozônio. Enfim, né? É aquela história. Tem gente que diz que a Terra é plana. Então, vamos lá. Qual é a ciência por trás disso? Vamos entender. Primeiro, não é só uma ciência, são vários, como eu disse, o clima é um problema multidisciplinar. Mas vejam só. Dentre essas ciências, nós vamos começar pela física. Né? Ok, puxando o braço da sardinha, né? Não. É porque, na verdade, a história começa aqui mesmo. O conceito básico é o conceito da física, é o conceito de energia. Para quem é da física, a gente pode até lançar logo o palavreado, primeira lei da termodinâmica. Mas para quem não é, o conceito não é, de forma alguma, complicado. É entender o seguinte, se você coloca mais energia para dentro de um sistema do que tira energia dele, o que é que vai acontecer com esse sistema? Ele aquece. Se, por outro lado, você faz o contrário, se você coloca menos energia, mas tira mais energia do sistema, o que é que vai acontecer com ele? Ele esfria. Isso, né, tem a ver com o princípio de conservação da energia, ou a primeira lei da termodinâmica, ou o nome bonito que vocês queiram dar, mas é uma ideia fácil de entender. Se eu tiver com um saldo positivo de energia, o objeto vai aquecer. Se, na verdade, ele estiver perdendo energia, ele vai esfriar, energia térmica, né? Bom, quando o meu objeto agora é um planeta, então, basicamente, nós vamos tentar analisar o balanço de energia desse planeta. Primeira coisa que é importante é a quantidade de energia que chega do Sol. Ou, como é uma física que vale para todo o universo, a quantidade de energia que chega da estrela em torno da qual o planeta orbita. Né? Esse é o primeiro fator. Né? Quanta energia chega de lá. Segundo fator importante, qual a fração dessa energia que é refletida para o espaço? Isso a gente dá um nome, albedo. Basicamente a ideia é a seguinte, a ideia do albedo é a diferença que faz entre eu sair no sol com uma blusa como essa aqui, do vozão antifascista, né, mas que não é boa para a gente sair nesse horário aí, debaixo do sol, ou eu sair com uma blusa branca, né, e, assim, poderia ser o segundo uniforme, não adquiri ainda. Faz muita diferença, né? Pois é, porque o albedo da roupa branca é maior do que o albedo do manto aqui, certo? A terceira questão importante é qual é a composição química da atmosfera. O que tem nessa atmosfera? Será que nessa atmosfera tem algo no meio do caminho que possa mexer no balanço de energia, nos fluxos de energia de entrada e saída? Eu peguei isso aí é uma foto, um pedacinho de uma foto, na verdade, tirada da estação espacial. Quase não dá para ver a curvatura da Terra, né, inclusive. Não, enfim, isso não é evidência contrária ao formato da Terra. Pelo contrário. O que a gente consegue ver nessa imagem aí é, na verdade, o que seria o grosso da atmosfera terrestre. Esse azul aí, né, porque contém gases que espalham luz, principalmente em determinados comprimentos de onda. Né, espalham de maneira diferente luz vermelha e luz azul, e aí você vê o céu azul. O que acontece aí é o seguinte, que dá para ver como essa atmosfera ela é fina, delicada. De fato, 95% da massa de ar que envolve o nosso planeta está contida em 20 quilômetros, apenas 20 quilômetros, de um planeta que tem um diâmetro de 12.800 quilômetros. Então, é mais ou menos como você pegar um daqueles globos de biblioteca, né, que tem nas escolas, e você passar aquele filme, né, de embalagem ao redor.
O filme de embalagem é a atmosfera. Essa é a espessura da atmosfera comparada com o planeta todo. Tá? Mas vejam, então, é nessa atmosfera tênue, delgada, é através dela que toda energia que entra no planeta e toda energia que sai do planeta passa. Então, essa película, esse filmezinho que recobre o planeta chamado atmosfera, que controla, que regula todo o fluxo de energia. E, obviamente, mexer com essa atmosfera pode alterar alguns desses fluxos, como a gente vai ver no momento. Bom, mas vamos analisar, então, cada um desses aspectos. Primeiro, no caso da radiação solar, o que acontece basicamente é que o Sol ele envia a todo instante uma determinada quantidade de energia. Então, ele tem uma potência. Né? A potência é aquilo que você, em qualquer aparelho elétrico, uma lâmpada, sei lá, uma lâmpada de 20 watts, né? Ou a torradeira de 1000 watts, etc., é esse número que está lá. Né? A quantidade que o Sol envia, obviamente, é uma quantidade brutal, enorme. Mas o que acontece é que um planeta que estiver perto do Sol, ele vai receber um pacote de energia mais concentrado do que quem estiver longe. Por quê? Porque a energia que o Sol está emanando, ela se espalha em todas as direções do espaço. E quanto mais essa energia viaja pelo espaço, mais diluída ela fica. É fácil da gente entender isso. A mesma coisa acontece com a fogueira de São João. Se você chegar pertinho, você sente mais calor, né, do que se você estiver longe. Né? Então, óbvio, a distância para o planeta, a distância do planeta para a estrela, e a quantidade de energia que a estrela envia para o espaço, são dois parâmetros importantes para dizer, né, para dizer qual é a influência dessa estrela, né, sobre o clima do planeta em questão. Isso define, inclusive, uma variável que a gente chama de irradiância na física. Basicamente é isso. Quanta energia, quanta potência tem a estrela e qual a distância do planeta até ela. Tanto é que a tendência é que planetas mais próximos da estrela sejam mais quentes, planetas mais distantes sejam mais frios. Como a gente sabe, pode ter exceções, né? Vênus é uma delas. A gente vai até falar disso daqui a pouco. No que diz respeito à distância entre Terra e Sol, o que é que nós temos? Bom, ela não está mudando ao longo do tempo. Desculpa. Ela oscila entre uma distância mínima e uma distância máxima. No presente, esse mínimo, que a gente chama de periélio, é 147 milhões de quilômetros, o máximo é 152 milhões de quilômetros. Em média, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Não, ela não está nem se aproximando, nem se afastando sistematicamente do Sol de maneira significativa ao longo do tempo. A não ser que você pegue aí bilhões de anos, isso não é um fator. Então, se não muda a distância, né, isso não é basicamente algo importante do ponto de vista do clima. Nós vamos abordar outros aspectos, como eu disse, na aula seguinte, que tem a ver com a inclinação do eixo, com a excentricidade da órbita, etc. A gente vai, né, entrar em detalhes, né, maiores sobre isso. Mas, basicamente, a gente não tem uma mudança apreciável, né, nesses parâmetros aí. A outra questão é o que acontece com a quantidade de energia que o Sol solta. Né? Bom, o Sol é uma estrela da sequência principal, que nós na física, né, ou na verdade, mais especificamente os colegas da astrofísica, né, conhecem bem. São estrelas de evolução bastante lenta, comparada, por exemplo, com as gigantes vermelhas. O Sol, portanto, é uma das estrelas que tem uma estabilidade bastante significativa. Isso não significa que ele não possa ter variações de atividade. Não, de fato, o Sol tem. Né? Se eu não me engano, já com os primeiros telescópios, né, isso aí, lá no século XVII, já era possível
fazer uma estatística das manchas solares. E aí, veja só, existe inclusive uma correlação entre manchas solares e quanto de energia de fato o Sol envia para o espaço. A grande questão é a seguinte, é que as variações que o Sol tem, a mais importante delas, o ciclo de 11 anos, que aparece inclusive nessa figura que mostra do século XVII até o começo do século XXI, e mostra inclusive um período aqui de baixa atividade solar do século XVII, justamente do século XVII, o que acontece aí é o seguinte, é que a diferença entre o máximo e o mínimo, às vezes você vê um gráfico desse, o troço varia pra caramba, mas é porque aqui a gente está colocando, olha a escala do gráfico, muitas vezes tem isso, viu? Às vezes tem carinha que quer enganar você e não mostra a escala do eixo. Importante aqui. Aqui embaixo é 1360, aqui é 1362,5. O que aconteceria se você colocasse um eixo que fosse do 0 até o 1362,5? Desculpa, você não ia ver nada disso aqui. Isso aqui ia ficar tudo imperceptível. Tanto é que, justamente por essas variações serem tão pequenas, entre 1360 e 1362, na maior parte dos casos, a gente chama esse valor aqui de constante solar. Porque é isso mesmo. A quantidade de energia em unidade, por unidade de área, por unidade de tempo, que o Sol manda aqui para a Terra, é praticamente uma constante. Algo da ordem de 1362 watts por metro quadrado. Né? Qual é a variação aqui ao todo? Menos de 0,2%. Então é praticamente algo constante. E aí a gente define a constante solar como a quantidade de energia por unidade de área e por unidade de tempo que chega num ponto do topo da atmosfera que estiver voltado diretamente para o Sol. Né? É um ponto que assim, não é para olhar diretamente para o Sol, ok? Estava deixando bem nítido, mas é a energia que chega nesse ponto. É o ponto que está voltado para o Sol e que, portanto, recebe a quantidade maior de energia possível. E esse valor é 1362 watts por metro quadrado, né, para todos os efeitos. Depois a gente vai checar o que acontece se a gente incluir essas pequenas mudanças de longo prazo na constante solar, mas por enquanto vamos segurar aí a peteca, porque a gente vai ver que tem mudanças muito mais importantes, muito mais significativas, né, do que essas variações de 0,2% na atividade solar. Ok, será que essas mudanças importantes então estariam no albedo? Bora checar. Né? Como a gente viu, albedo depende basicamente se o objeto absorve mais ou menos radiação solar, se ele reflete mais ou menos radiação solar. Uma superfície de grande albedo reflete boa parte da luz solar que incide sobre ele. E exemplos são gelo, neve, nuvens. Superfícies de pequeno albedo são aquelas que absorvem a maior parte da radiação e refletem menos radiação. Né? Bom, e aí não é só o asfalto. A gente tem também superfícies naturais que têm baixo albedo. Exemplos são as florestas, cujo albedo é da ordem de 0,2% ou 20%, e o oceano, que comumente absorve até 95% da radiação solar que incide sobre ele. O albedo do oceano é maior do que 0,9 ao da ordem justamente de 0,95. Importante a gente dizer, inclusive, uma coisa: o albedo da Terra tem mudado, mas não tem sido uma causa significativa de mudança climática. Pelo contrário, a principal influência no albedo tem acontecido lamentavelmente, aquela que tem a ver com desmatamento. Porque as florestas, vejam só, as florestas, elas absorvem muito a luz. Acho que ninguém parou para pensar aqui por que as árvores evoluíram com copas com aquele formato ali, com folhas para todo lado. Na realidade, aquilo ali é uma forma muito eficaz, muito eficiente de garantir que a maior parte da radiação solar fique absorvida dentro da copa. A folha pode até ser individualmente um objeto brilhante que reflete bastante luz, mas como elas estão em posições variadas, algumas folhas refletem a radiação solar para dentro da copa. E lá dentro da copa, a luz não escapa mais, ela vai ficar ali até ser
absorvida por outra folha da planta ou por outra planta, né? Então, as plantas, na verdade, as florestas, têm um albedo muito pequeno. São uma superfície escura. O que acontece quando você troca a floresta por pasto ou por soja? Ah, que horror, né? Na verdade, a superfície descampada ou lavoura, ela é clara do que a superfície da floresta. Então, na verdade, ela reflete mais luz. E fosse esse o único fator, desmatar levaria não a aquecer o planeta, mas resfriar o planeta. A grande questão, óbvio, como vocês sabem, é que desmatar implica em emitir CO2, em que o carbono que está armazenado na floresta que foi derrubada vá para a atmosfera, na forma de dióxido de carbono. E, como dióxido de carbono, ele vai aquecer o planeta, né? Ele vai absorver calor e vai tornar o planeta mais quente. Mas, se fosse só pelo albedo, o planeta estaria resfriando com essa loucura de desmatar tudo que a gente tem, por exemplo, aqui no nosso país. De qualquer modo, mesmo assim, o albedo da Terra pode ser considerado praticamente constante. A influência humana no albedo do planeta é pequena. Até porque, se tem de um lado o desmatamento, de outro lado tem a perda, por exemplo, de gelo marinho do Ártico. E tem também o escurecimento da camada de neve por poluição. Esses fatores terminam se contrabalançando, né? E, além de serem pequenos, e no final das contas o albedo do planeta termina praticamente sem mudar, é algo da ordem de 31% ou 0,81%. E aí vem a outra questão, né? Ok, e se essas coisas todas não mudam, se o albedo não muda, se a quantidade de energia que vem do Sol não muda, né? Você mencionou, Alexandre, que tem um outro fator no começo, que é a tal da composição da atmosfera. E o que isso tem a ver com o clima? Bora lá. Para isso a gente tem que abrir um parêntese aqui, né? Para falar sobre aquilo que a gente chama de radiação térmica, ou radiação de corpo negro, que é a primeira coisa que surge quando se fala de física moderna, né? Justamente algo que foi desenvolvido a partir do século XIX, né? Mas que não é nada tão complicado, não. A gente consegue identificar isso no nosso cotidiano. A radiação térmica ela é emitida por todos os objetos. E a quantidade e o tipo de radiação que é emitido depende da temperatura do objeto. A figura aí está mostrando basicamente o quê? O interior de uma siderúrgica. Nessa siderúrgica a gente tem basicamente o quê? A gente tem metal sendo derretido. E o metal derretido, veja só, está brilhante. Você vê, né, os tons avermelhados, alaranjados e até em cores mais para o centro do espectro de luz visível, né? Quanto mais quente o metal derretido estiver. Isso aí é radiação térmica. Detalhe importante, não é só o ferro derretido que emite radiação térmica. Todo mundo que está aí do outro lado, espero que vocês continuem aí, né? Todo mundo que está aí do outro lado emite radiação térmica. Só que, como a temperatura da gente não é a temperatura do ferro derretido, felizmente, né, que isso é uma puta febre, né? Nem Covid deixa uma febre tão alta. O que acontece é que a gente emite na faixa do infravermelho, que é uma radiação que a gente não vê, né? Só que a gente consegue detectar a existência dessa radiação com o devido equipamento. Pode ser uma câmera infravermelha ou um termômetro infravermelho, né? E tem muitas aplicações, basicamente, com base no conhecimento que a gente tem dessa radiação invisível que é infravermelho, né? Desde o termômetro, né, digital para medir a temperatura, né? Aí nos ambientes, né, para tentar monitorar os casos de Covid, como está aí na primeira figura, ou, no caso de uma câmera infravermelha, para analisar o que acontece com os componentes de uma placa-mãe quando o computador está funcionando, porque, né, esse é um teste de laboratório importante, é ver se tem algum ponto de superaquecimento que possa ser, possa colocar em risco, né, os componentes eletrônicos. Então, você tem várias aplicações dessa radiação infravermelho, que, na verdade, é
uma radiação térmica invisível. Né? Tem usos menos nobres, como, por exemplo, na guerra. Porque objetos mais quentes, como um automóvel, um tanque de guerra, cujo motor acabou de ser desligado, ele brilha mais no infravermelho do que os outros objetos ao redor. Uma pessoa é facilmente detectável, né, a partir da sua emissão de infravermelho numa situação como essa. E aí tem aquela história do Night Vision, né, que tocou o terror da guerra do Iraque. Né? Então, o infravermelho ele também tem usos menos nobres, como a guerra. Ou, ok, como outras coisas também, que não vou nem comentar. Quem primeiro estudou com mais detalhe essa radiação e explicou por que é que a radiação térmica se comporta do jeito que se comporta foi o Max Planck. Né? E na física moderna ele é considerado justamente o pai da física quântica. Né? Na física ele é considerado o pai da física quântica. Exatamente por esses estudos com radiação térmica, com radiação de corpo negro. Max Planck era esse camarada pequenininho aí, né? E curtia umas boas companhias, tá bom? A curva de Planck é essa que está mostrada aí. A curva de Planck, basicamente, é uma curva que diz quanta radiação é emitida em cada comprimento de onda, ou seja, se o comprimento de onda for menor, a tendência é que seja luz visível. Se o comprimento de onda for maior, a tendência é que esteja no infravermelho. Né? E, basicamente, a curva de Planck ela nos leva a duas conclusões. Né? Primeiro, o seguinte, quando a temperatura sobe, o que acontece? Aqui é a temperatura em graus Kelvin, tá? Em Kelvin. Ela está subindo aqui, de 3.500 até 5.500. Quando essa temperatura sobe, duas coisas acontecem. Primeiro, o pico da radiação vai de comprimentos de onda maiores para comprimentos de onda menores. Está vendo que o pico está vindo aqui para a esquerda? Está vindo, então, portanto, para comprimentos de onda cada vez menores. Radiação mais curtinha. Né? Por outro lado, a quantidade total de radiação, que é a área que fica debaixo dessa curva, né? Se vocês quiserem curtir, eu vou chamar de integral. Não vou chamar, não. Deixa todo mundo curtir aqui. É a área debaixo da curva. A área debaixo da curva ela vai ficando maior, bem maior, à medida que a temperatura sobe. E isso, portanto, né, tem tudo a ver com a realidade que a gente percebe. Não é algo, de novo, estranho ao nosso cotidiano. Se eu pegar um objeto como uma barra de ferro e for aquecendo essa barra de ferro, mais radiação será emitida, você sente isso, né? Você sente o calor emanando da barra de ferro, óbvio, e você percebe que essa radiação ela passa a ser emitida em comprimentos de onda cada vez menores, saindo do infravermelho, quando você, né, não está enxergando a radiação, e pode indo chegando até ao visível. Né? Então, a gente percebe isso aqui nessa barra de ferro, inclusive. Está vendo aqui que essa parte não está brilhando. Mas veja bem, é mentira minha. Ela está brilhando. Só que ela está brilhando no infravermelho. Ela brilha no infravermelho. E aí a gente não enxerga esse brilho. Quando eu vou chegando mais perto aqui da brasa, o que acontece? Eu começo a ver tons de vermelho, que é a parte da luz visível com comprimento de onda maior. E aí, quando eu vou chegando mais aqui, eu até começo a ver no amarelo, né? Então, percebam o seguinte, que, de fato, né, o que acontece com os objetos consegue ser explicado pela lei de Planck, né? A radiação térmica. E aí a gente consegue resumir isso em duas leis empíricas de cientistas que começaram a estudar esse negócio antes do Planck matar a charada. Uma é a chamada lei de Wien, que diz que o comprimento de onda, né, é inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura do objeto, mais curto é o comprimento de onda de radiação, e é por isso que o Sol brilha no visível, porque o Sol é muito quente. Uma barra de ferro em brasa brilha no visível, porque é muito quente. E objetos mais frios, como nós, todos os objetos que estão ao seu redor aqui, e o próprio planeta Terra, brilham no infravermelho, que é invisível aos nossos olhos.
né? Essa é a equação matemática da lei de Wien. A outra é a chamada lei de Stefan Boltzmann, que diz que a quantidade total de radiação térmica é proporcional à quarta potência da temperatura. É levar ao quadrado 2 vezes. Ou, se vocês quiserem, multiplicar 4 vezes a temperatura Kelvin, não é Celsius, Kelvin sempre, 4 vezes, né? Ela por ela mesma. Ok? Muito bem. Professor? Oi? Com licença, interromper, professor, já são 3h04. O senhor quer fazer alguma pausa? Não sei que todo mundo esteja a fim de... Né? Eu, por mim, nós vamos direto. A minha ideia, na verdade, é a seguinte, é eu terminar um bocadinho antes, deixar uns 15 minutos vocês só com os nossos monitores aí, com o Felipe Neres e a Adria, totalmente à vontade para colocar mais perguntas. Eu vou estar, inclusive, ausente, tá? Para as pessoas ficarem mais à vontade ainda. E aí eles vão mandar as perguntas e eu vou interagir com essas perguntas só no encontro posterior, tá bom? Mas por mim a gente segue, não para, porque aí, como o curso é curto, inclusive essa é outra coisa, eu tinha planejado esse curso inicialmente para 8 horas aula, que era o que tinham me informado. Aí depois caiu para 6 e eu terminei mantendo o mesmo conteúdo, né? Então, bora lá. Mas então vamos seguir. Lá. Ok, e aí, vejam só, nós temos agora que trazer toda essa físicazinha para estudo do clima da Terra. Porque o equilíbrio climático da Terra ele depende de 2 fluxos de radiação. Um é a radiação solar que chega. E como eu falei para vocês, como o Sol é muito quente, a radiação é de comprimento de onda curta. E aí, boa parte da radiação solar chega na faixa do visível, né? Do visível. Esse é o fluxo que chega. O fluxo que sai é de radiação terrestre. E a radiação terrestre é uma radiação que a gente não enxerga, né? Nossos olhos não enxergam. Você precisa de um equipamento que detecte infravermelho, né? Que detecte o infravermelho, como as câmaras dos soldados dos Estados Unidos na guerra do Iraque ou as câmaras do Big Brother, né? E aí a radiação terrestre ela sai quase toda no infravermelho, tá bom? Muito bem. E aí, por isso, a gente precisa entender o seguinte: se a atmosfera da Terra ela interagir com um desses 2 fluxos de radiação, eu vou ter que colocá-la na jogada. Não adianta fugir desse fato, né? A atmosfera, aquele filme delgado que a gente mencionou, tem um papel fundamental para o clima terrestre. Até para mostrar isso, nós vamos fazer uma conta. Eliminando a atmosfera, como se nós não tivéssemos a atmosfera, para ver qual seria a temperatura da Terra caso ela não existisse. Bora lá? Bom, continha, como eu falei para vocês, é só conta algébrica e assim, nada assustador. Primeira coisa é a seguinte: nós vamos calcular quanto de radiação solar chega à Terra. E para isso a gente vai usar 2 considerações. Uma, os raios solares chegam paralelos entre si, e isso é muito razoável, porque a distância entre o Sol e a Terra é muito grande, né, muito maior do que a dimensão da própria Terra, então, para todos os efeitos, os raios chegam paralelos. E esses raios, veja só, se eu, ao invés de pegar a Terra, que é aproximadamente esférica, eu colocasse um disco perpendicular aos raios, esse disco ia pegar a mesma luz, toda a luz, que a Terra pega. Né? E aí, portanto, para, nas nossas contas, eu evitar matemática, né, cálculo, né? De novo, físicos nem inventem. Né? A gente está fazendo aqui para dialogar com todo mundo. Né? A ideia, portanto, é que nós vamos usar esse disco aqui para calcular a quantidade de luz solar que chega na Terra. E aí a quantidade de luz solar é fácil, porque, por definição, um ponto localizado no topo da atmosfera terrestre, voltado diretamente para o Sol, a quantidade de energia que chega por unidade de tempo por unidade de área é a constante solar. E se eu multiplicar agora pela área do disco, eu vou ter o quê?
a quantidade de energia que chega por unidade de tempo do Sol. Então, isso aqui é a potência, a energia por unidade de tempo que chega do Sol. Essa energia que chega do Sol, ela vai se distribuir agora por toda a esfera, né? Essa esfera já está girando, né? E a atmosfera e o oceano estão distribuindo essa energia sempre. O que acontece é que essa quantidade de energia ela é distribuída por uma esfera, aproximadamente, cuja área é 4 vezes π vezes do raio ao quadrado. Resultado: o fluxo de energia solar média que chega no topo da atmosfera terrestre é 1/4 da constante solar. Basicamente, é como se eu fizesse uma média bem complicada entre dia e noite, entre polos e equador, né? Ou seja, de dia, nos trópicos, chega um monte de energia. Chega quase à constante solar. Mas de noite não chega nada. Então você vai fazer uma média entre um monte de números. O maior deles é S0, que é a constante solar, e vai ter um monte de zero no meio dessa média. Quando eu calculo tudo, no final das contas, dá 1/4 da constante solar. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que nem toda essa radiação é absorvida. Nem todo mundo está, né, o planeta não está vestido no manto do vozão. O que acontece é que parte da radiação é refletida. Ou seja, entra aí o bom e velho albedo. Então, eu tenho que descontar o albedo. Né? Lembra, o albedo é a parte refletida. Eu quero a outra parte, a parte que é absorvida. Essa parte é que vai ficar dentro do planeta. E aí, portanto, ao invés de ser o albedo alfa, é 1 menos o alfa, isso multiplicando o número que eu tinha antes. S0/4 é a energia que chega. Alfa S0/4 é a energia que vai embora. 1 menos alfa vezes 0/4 é a energia que fica. É o fluxo de fato que entra no planeta, que fica absorvido no planeta. Aí vocês têm que lembrar daquela figurinha lá do começo. Se só entrasse essa radiação e não saísse nada, a Terra ia aquecer indefinidamente. Então agora eu tenho que calcular a energia que sai. Bora lá. A energia que sai, ela vem das leis da radiação térmica. A energia que sai é a própria lei de Stefan Boltzmann. Né? O fluxo de saída, assumindo que todo o calor que a Terra emana vai para o espaço, é proporcional, aqui é uma constantezinha, chamada constante de Stefan Boltzmann, é proporcional à 4ª potência da temperatura. Né? Vai levar ao quadrado, ou se quiser, T vezes T vezes T vezes T. Esse é o fluxo de saída de energia do planeta. E agora, para eu ter um equilíbrio, o que acontece? Equilíbrio significa fluxo de entrada e saída. Se a entrada for maior que a saída, o planeta aquece. Então não está em equilíbrio. Se a entrada for menor do que a saída, o planeta esfria. Também não está em equilíbrio. A gente tem que fazer com que a saída seja igual à entrada. E aí, de novo, a gente não vai entrar nos detalhes da conta, mas eu vou resolver aqui para a temperatura do planeta. Qual seria a temperatura da Terra se não houvesse atmosfera, considerando apenas o albedo e a temperatura que a gente conhece? Vamos lá. Quem quiser até depois, né? O povo da física coloca na conta, pode fazer essa continha depois, tudo direitinho. O resultado da conta dá 254 Kelvin. E 254 Kelvin é 19 graus abaixo de zero na escala Celsius. Gente, é frio. Obviamente eu não ia escrever frio pra caralho, né, no slide, mas é frio demais, né? E vejam só, não é essa a temperatura que faz no planeta Terra. A Terra não está a menos de 19 graus Celsius. Então, tem alguma coisa faltando nessa conta. Não é que a gente fez a conta errada. Não é que a gente não sabe usar uma calculadora para tirar uma raiz. Não é isso. É porque tem coisa faltando nessa conta. Só que essa coisa faltando nessa conta, ela vem
ela está respondida desde o século XIX, a partir dos experimentos do John Tyndall e da Eunice Foote, né? Aliás, bonito, né, a letra aí do manuscrito da Eunice, mas enfim. Mulheres na ciência, atenção, né? Não deixem os cabos apagarem o nome de vocês, não. Mas enfim, bora lá. Nós vamos usar esse conhecimento de que existem gases capazes de absorver infravermelho para corrigir a conta, né? É isso que nós vamos fazer. Primeira coisa que nós devemos sacar. Todos os gases exercem efeito estufa? E aí a resposta, Tyndall e a Eunice já sabiam desde o século XIX. A resposta é não. A composição química da atmosfera da Terra tem de tudo. Tem nitrogênio, oxigênio, argônio e um monte de gás aqui em menor quantidade. O vapor d'água, o dióxido de carbono, o neônio, etc, etc. Eu sei que tem uns cabras sem vergonha que dizem o seguinte: Alexandre, mas o dióxido de carbono é tão pouquinho. Como é que vai ser ele fazer efeito estufa? Não tem muito mais nitrogênio e oxigênio? Meu amigo, é o seguinte. É só metafórico, não é para ninguém fazer isso, não. Mas, se você botar uma gota de cianureto num copo d'água e beber, essa porra vai te matar. Aí você vai dizer, mas basicamente só tem água lá, é só um tiquinho de cianureto, como é que esse negócio vai fazer mal? Não, gente. As coisas têm efeitos diferentes. E, às vezes, coisas em pequenas quantidades têm grandes efeitos. Né? Então, assim, foco, tá? Vamos entender aqui o que está por trás. A maior parte da atmosfera da Terra é nitrogênio, oxigênio e argônio, né? Botando até o argônio aí. Mas esses gases exercem efeito estufa? Eles têm alguma... Quando botar na maquininha lá do Tyndall, o Tyndall obteve alguma coisa? Não. Primeiro, gases nobres não produzem efeito estufa, por um motivo muito simples. É um bando de metido a besta, que só quer ficar o átomozinho sozinho. E esse átomo sozinho, ele não faz outra coisa a não ser andar para um lado e para o outro na atmosfera. Não tem nada divertido acontecendo dentro deles. Os gases diatômicos abundantes, o oxigênio e o nitrogênio, também não produzem efeito estufa. Eles até fazem algumas coisas mais interessantes do que os gases nobres. Né? O átomo do gás nobre ele só vai para lá e para cá, né? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Uma molécula de oxigênio, ela pode apresentar o quê? Algumas coisas mais divertidas. Ela pode girar em torno do eixo. Né? Os átomos de oxigênio podem oscilar, ficar mais perto um do outro, etc. Mas nada disso acontece na frequência da radiação infravermelho. Ou seja, esses gases não produzem efeito estufa. Não tem como interagir com a radiação infravermelha. Sabe quem é que consegue fazer isso? Um gás que, primeiro, ele tem uma vibração molecular cuja frequência caia na faixa do infravermelho, tem a mesma frequência de radiação infravermelha. Aí é aquele fenômeno que na física a gente chama de ressonância. Mas você pode imaginar que é o efeito do balanço do parque ou o efeito da rede. O que acontece se você der um empurrão na rede, toda vez que ela vem, com a mesma frequência dela, ou do balanço do parque? Daqui a pouco está mandando a criança lá na caixa prego, né? Porque a amplitude de oscilação aumenta se você coloca energia na oscilação com a mesma frequência dela. Quando eu tenho uma molécula que tem oscilações como a que a gente está vendo aí, e essa oscilação coincidir com a frequência da radiação infravermelho, o que vai acontecer é que o infravermelho, a radiação infravermelho vai ficar que nem o cabra empurrando o balanço do parque. Daqui a pouco, a molécula vai estar vibrando feito louca. E com energia a mais, significa que essa molécula esquentou. E, obviamente, ela vai passar esse calor, essa energia extra, adiante para outras moléculas, a partir do momento que ela começar a se chocar com as outras. Né? Então,
Primeira coisa é essa, você precisa que a molécula tenha um modo de vibração molecular na faixa do infravermelho. Segunda coisa que você precisa, o que a gente chama de um dipolo, ou uma separação de cargas elétricas dentro da molécula. Essa separação ela pode ser permanente ou temporária. Como, por exemplo, no caso do CO2. O CO2, veja só, ele teria, inclusive, 3 modos de vibração dentro do infravermelho, principalmente esses 2 aqui. Só que o que acontece é o seguinte, esse modo de vibração aqui, que é o oxigênio parado no meio, e os carbonos se afastando, ele não produz dipolo, a molécula continua sem separação de carga. Esse último aqui também não serve para o alongamento acinético. Mas tem um jeito da molécula de dióxido de carbono oscilar que casa com o infravermelho, com radiação na faixa de 15,6 micrômetros. Isso é muito próximo, inclusive, do pico de emissão da Terra, nas temperaturas típicas da Terra. E como esse modo de vibração é o carbono indo para um lado e os 2 oxigênios indo para o outro, a molécula ela fica parecendo a molécula de água, que é uma molécula polar, ou seja, com cargas separadas. E aí pronto, fica que nem uma anteninha perfeita para receber a radiação. E, portanto, o CO2 é um gás de efeito estufa. Olha o gifzinho aí está justamente mostrando isso. Ó. Um fóton de infravermelho chega, faz a molécula oscilar e depois a molécula devolve essa radiação, né? Que pode ser absorvida por outro, né? Por outra molécula no ar, ou pode ir para a superfície, que essa é uma coisa interessante. Esse fóton, né? Ele a princípio, ele está indo para o espaço. Né? Infravermelho é o quê? É o calor que a Terra está mandando para o espaço. Aí, o fótonzinho, no meio do caminho, encontra a molécula de CO2. Ô, minha filha, eu gostei de você. Pronto. A molécula de CO2 pode mandar de volta esse fóton, na verdade, em qualquer direção. Inclusive para baixo. O efeito estufa é um troço tão real que ele é verificado facilmente quando a gente usa satélite. E isso é a figurinha daqui do lado direito. A curva azul é o seguinte. A curva azul é obtida quando você coloca... Isso aqui foi um experimento. Né? A curva azul foi obtida quando você coloca um radiômetro. É um equipamento o quê? Para medir radiação. Um radiômetro apontando para baixo, perto da superfície da Terra. A Terra não vai emitir infravermelho? Vai emitir calor? O radiômetro vai detectar que tipo de radiação é que está saindo. E aí você vê que a Terra emite exatamente a curva de Planck, né? Lembra daquelas curvinhas que tinha? Olha como é linda. Ou seja, a Terra funciona, sim, como o corpo negro teórico do Max Planck. Com um pico de radiação aqui, sei lá, um pouco depois de 10 micrômetros, né? Só que aí, se você agora pegar o mesmo radiômetro e botar ele olhando para baixo, não perto da superfície, mas num satélite, lá em cima, ao invés de ver a curva azul, ele vai ver a curva vermelha. Ou seja, boa parte da radiação que saiu, que era a curva azul, ficou no meio do caminho. Está faltando radiação pra caramba. Ó. Detalhe, está faltando radiação exatamente onde é previsto. Se você botar vapor d'água no meio, que vai comer um bocado em várias frequências. Se você tiver ozônio no meio. E se tiver CO2 no meio, olha o buraco aqui. Não é o buraco do ozônio. Isso aqui, na verdade, é essa diferença aqui é radiação que foi absorvida no meio do caminho pelo CO2. Né? Então, o que acontece é que boa parte do infravermelho, que seria emitido a partir da superfície rumo ao espaço, ele é interceptado antes de chegar na posição do satélite.
ela fica no meio do caminho. Ela é absorvida pelos gases de efeito estufa. E aí, por choques moleculares ou por reirradiações, essa energia ela é distribuída na atmosfera e parte dela, inclusive, é devolvida para baixo, é devolvida para a superfície. Né? E aí, vejam lá, a gente pode agora considerar que uma fração do infravermelho, ou seja, uma fração do calor, não vai para o espaço. E aí, não vou entrar no detalhe das contas, mas isso aqui é a correção que precisava ser feita. É que nem todo infravermelho vai para o espaço. Somente uma parte. A diferença daquela conta para essa agora é que eu admiti que somente uma fração, uma porcentagem do calor que a Terra irradia vai para o espaço. Na realidade, essa fração, a gente sabe, inclusive, quanto é. Ela está em torno de 60%. Na hora que eu faço essa conta, e agora eu recalculo a temperatura, a gente vai ver, inclusive, o seguinte, que os 3 fatores físicos que eu mencionei no começo estão aqui. A constante solar, né, que vai me dizer quanto de energia vem do Sol, o albedo, que vai me dizer o quanto dessa luz solar é refletida, e a emissividade, ou a fração da radiação infravermelha, do calor, que de fato escapa. Que antes era como se tivesse 100% aqui. Era como se tivesse um número 1 aqui. Mas a gente sabe que não é 100%. Uma parte do calor, por 100%, a curva vermelha estava em cima da azul. Como a curva vermelha está aqui embaixo, tem um bocado de radiação faltando aqui, que ficou no meio do caminho. E, portanto, esse número aqui não é 1. Ele é menor do que 1. A melhor estimativa que nós temos para esse número é 0,5. E aí, quando eu faço a conta, sabe o que acontece? Qual é a temperatura média da superfície da Terra quando eu meto essas contas aí? 288 Kelvin. 15 graus Celsius. Que é muito mais parecido com a temperatura média real do planeta. Outra coisa importante, essa conta que está aqui, você pode usar para qualquer planeta rochoso do hemisfério solar que funciona. Inclusive, e principalmente para Vênus, que não deixa escapar quase nada, gente. Vênus é uma temperatura de 462 graus Celsius na superfície. Chumbo e estanho são líquidos. Lá neva metal. Lá chove, o planeta todo é coberto de nuvens de ácido sulfúrico. Então chove ácido sulfúrico e o ácido sulfúrico não chega na superfície porque evapora antes. Isso é Vênus. E Vênus é disparadamente o planeta mais quente do sistema solar, mesmo sendo o segundo em distância. Mesmo Vênus refletindo mais de 70% da radiação que chega nele. A Terra só reflete 31%, Vênus reflete 76%, se eu não me engano. Só tem uma maneira de explicar como Vênus é loucamente quente daquele jeito, o inferno. Efeito estufa demais, gente. Efeito estufa demais. Né? E aí, o resumo desse primeiro pedaço é: óbvio, o clima pode mudar. Assim, tem coisa que eu... Gente, eu estudei paleoclimatologia. Né? Aproveitei demais o meu pós-doc em Yale, porque lá tem uns papas da paleoclimatologia. Não era nisso que eu trabalhava, mas eu não perdi um seminário. Foi lá que eu me apaixonei por paleo. Quando eu chego alguém, mas o clima já mudou antes. A única coisa que eu tenho vontade de dizer é: irmão, eu sei. Mas eu sei também o seguinte, que toda a vida que o clima mudou antes, um desses 3 fatores, ou mais de um, claro, um desses 3 fatores mudou. Por quê? Tem várias maneiras de você aumentar a temperatura do planeta. Pode mudar, se eu tiver mais atividade solar, e aumentar a constante solar, vai aumentar a temperatura. Se eu diminuir o albedo, e portanto eu absorver mais radiação solar, né, se eu diminuir alfa e aumentar a radiação absorvida, aumenta a temperatura.
Mas eu também posso mudar a temperatura do planeta como? Aumentando o efeito estufa. Isso significa diminuir o Epsilon ali naquela continha. Isso significa aumentar a temperatura. Né? Se tem menos calor no espaço, só tem um jeito de equilibrar os fluxos, tendo uma temperatura maior na superfície. E aí, veja o seguinte, nós vamos então agora falar, né, desses tais gases de efeito estufa. Primeiro, para um gás de efeito estufa amplificar esse efeito, não basta que eu tenha um gás de efeito estufa. Para o efeito estufa aumentar, é preciso que esse gás ele seja estável. Ou seja, que ele possa se acumular na atmosfera. Não é o caso do vapor d'água nem do ozônio. Por quê? Porque o vapor d'água, se eu começar a botar muita água na atmosfera, o que é que vai acontecer? A atmosfera vai saturar de vapor d'água, vai formar uma nuvem, vai chover, e aquele excesso que eu botei, ele vai ser removido. Isso não é toda a história, não. Mas a gente vai contar o resto da história, se não hoje, amanhã. Não é também o caso do ozônio, porque o ozônio, gente, o ozônio é um gás extremamente reativo. O ozônio quer reagir loucamente com quase tudo no mundo. Né? É um gás fortemente oxidante, né? Altamente reativo por isso químico. Se eu botar o ozônio demais, ele vai começar a reagir quimicamente e também o excesso vai ser removido. Mas, aí a pergunta que vem é, mas então, Alexandre, será que tem algum gás de efeito estufa que seja quimicamente estável, ao contrário do ozônio, e fisicamente estável, ou seja, não mude de fase, né, como o vapor d'água? Tem. É aquilo que a gente chama de gás de efeito estufa de vida longa, categoria na qual estão incluídos CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, e N2O, óxido nitroso. Detalhe, esses gases são emitidos em enormes quantidades por diversas atividades humanas, incluindo, primeiro, a queima de combustíveis fósseis, óbvio. Você queima carvão, petróleo, gás natural. A combinação química desse negócio na combustão vai produzir CO2. Né? Bom, no caso do petróleo e do carvão, são hidrocarbonetos, né? Você produz também vapor d'água. Mas, como eu disse, o vapor d'água não é o problema aqui. Quem se acumula é o CO2. Né? E os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia no mundo, seja para gerar eletricidade, seja nos transportes. Desmatamento também produz grandes quantidades de CO2. Vou dizer para vocês, inclusive, fosse só uma questão de albedo, desmatamento contribuiria para resfriar o planeta, por mais aparentemente estranho que isso seja, né, quando a pessoa se depara com isso no primeiro momento. Mas é albedo. O problema todo é o seguinte, desmatamento contribui para aquecer porque implica emissões de CO2. Tem também as emissões não neutras da agropecuária. A fermentação entérica, que é o processo que acontece, processo anaeróbico de fermentação do alimento e produção do rumen no aparelho digestivo de ruminantes. Então, né, a vaquinha e o bodinho, o nham deles, né, aquilo ali está fermentando na ausência de oxigênio, e na ausência de oxigênio as bactérias que estão ali produzem metano. Esse metano, aí o pessoal fala do pulmão da vaca, mas é pouco que sai pelo outro lado. A maioria do metano sai pela boca mesmo. Né? Então, o metano que vem daí é um componente. Outro componente que vem da agropecuária é a decomposição de resíduos e fertilizantes químicos. Quando você aplica um monte de fertilizante nitrogenado, como o amigão aí do trator está fazendo, né, o excesso de nitrogênio que fica ali, ele vai se combinar com o oxigênio produzindo óxido nitroso. E aí o óxido nitroso vai para a atmosfera. E o óxido nitroso é também um gás de efeito estufa. Estável, gás de efeito estufa de vida longa. Né? Outra coisa é que a própria extração e transporte e processamento, né, o uso de petróleo e gás natural, principalmente, faz com que parte dos compostos voláteis vazem. E boa parte desses compostos, e principalmente, tem um composto volátil em particular que é o problema, que é o CH4, que é o principal componente do gás natural e que escapa muito facilmente. Por exemplo, quando você abre um poço de petróleo, quando o pessoal faz fraturamento hidráulico, também conhecido como fracking, para a extração de gás natural, boa parte do metano escapa e na atmosfera ele vai aumentar o efeito estufa.
Outra coisa que também produz, né, gás de efeito estufa é a decomposição de resíduos, o que produz metano. A produção de cimento também, porque a produção de cimento ela gera calcinação, né, que produz CO2, na quebra das rochas calcárias, né, na quebra química das rochas calcárias, o CO2 é liberado. E o uso de gases como os halocarbonetos, né, para propulsão e refrigeração. Tudo isso daí gera enormes emissões de gases de efeito estufa. Emissões estas que não param de subir. Elas têm crescido ano após ano, né? No diagrama de cima a gente tem aí as emissões de CO2, só CO2, por desmatamento. Vê que o desmatamento ele já existia, né, em grande quantidade aqui no século XIX, ele seguiu, ele deu uma aumentada aqui no século XX, ele até decresceu no século XXI, mas ele continua muito alto ainda. A gente tinha que ter zerado já o desmatamento. Então, vamos chegar a essa conclusão no final do curso, mas a gente tinha que ter zerado esse negócio, tinha que ter parado esse negócio. Mas vejam aqui que globalmente, né, os combustíveis fósseis, como cresceram exponencialmente, especialmente a partir de meados do século XX, né? Meados do século XX, a proporção de emissão de CO2 em relação, né, de combustíveis fósseis em relação ao desmatamento se tornou colossal, né? No mundo, né? No Brasil, a gente ainda está, né, que emite mais ainda por desmatamento do que por qualquer outra coisa. Aqui é só a partir de 1970, mas é mostrando os outros gases, para a gente ver a contribuição, né? Cada um do efeito estufa. O grosso é CO2, mas tem contribuições muito importantes, o CO2 fóssil, né? E aqui é o CO2 de desmatamento. Mas tem contribuições muito importantes também do metano, do óxido nitroso e dos gases fluorados, né? Primeiro eram os CFCs. Os CFCs foram banidos porque catalisam a decomposição do ozônio estratosférico. Aí, aquela história do cobertor oculto, né? Ok, os CFCs eram gases de efeito estufa, são gases de efeito estufa. Mas não, vamos substituir esse, só que as atenções ali eram dadas para o problema da camada de ozônio, óbvio. O protocolo de Montreal decidiu-se banir esse negócio, a indústria química tinha substitutivos, os HFCs, hidrofluorocarbonetos, e os HCFCs, hidroclorofluorocarbonetos. Ok, esses aí não atacam o ozônio. Aí todo mundo, aquele meme do Chico Buarque, né? HFC e HCFC não atacam a camada de ozônio. Aí o Chico Buarque todo feliz. Aí, HCFC e HFC também são gases de efeito estufa. Aí pronto, fica triste de novo, né? E a contribuição desses camaradas, embora ainda pequena no todo, cresceu nos últimos anos, né? Fato. As concentrações dos gases de efeito estufa, todos, têm crescido muito rapidamente desde o início da era industrial. É uma exponencial. Detalhe, fazia 11 mil anos que a concentração desses gases era muito próxima de algo constante, gente. E é por isso que o clima do planeta era tão constante. E é porque o clima do planeta era equilibrado que deu para entender como é que época do ano as plantas brotavam, que época do ano as plantas davam frutos, que época do ano o Nilo estava cheia. E aí nós, né, no Egito, na Mesopotâmia, na China, com as civilizações pré-colombianas, explodimos, né, construímos civilizações. Nós somos filhos ingratos desse clima estável, produzido por uma concentração relativamente estável de gases de efeito estufa. Chegou a era industrial, vem tudo aqui nesse crescimento exponencial maluco. Consequência inevitável de eu produzir em grande escala gases de efeito estufa de vida longa, que são moléculas estáveis que se acumulam na atmosfera. Qual é a única consequência possível disso? Eu desequilibrar o sistema climático. Por quê? Porque agora eu tenho mais gás de efeito estufa aqui no meio do caminho. Isso aqui é um diagrama de fluxos que, infelizmente, como o nosso curso tem uma duração pequena,
que é que nós temos? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes. Mas, basicamente, aqui estão todos os fluxos de energia relevantes para entender a física do sistema climático. A radiação solar que chega, aquela que é refletida pelas nuvens, aquela que é refletida pela superfície. E aí, obviamente, a parte que é absorvida. Aí, absorveu a radiação solar aqui. Aí a superfície vai emitir o quê? Calor. Nem todo calor escapa. Só uma parte escapa direto. Parte é absorvida pelas nuvens e pelos gases na atmosfera. E aí, as nuvens e os gases mandam uma parte para cima e mandam uma parte para baixo. E aí, o que acontece é, se eu pegar aqui a superfície e chega a luz solar, sai, né? E sai luz solar refletida, que chega infravermelho vindo de cima, sai infravermelho também. E sai também o que a gente chama de calor latente e calor sensível, né? Os balanços, esses fluxos todos aqui tem que estar em equilíbrio. A quantidade de energia que entra tem que ser igual à quantidade de energia que sai. Se eu tiver, agora, fluxos de energia maiores chegando do que saindo, o que vai acontecer? O planeta esquenta. Basicamente, o que acontece se eu tiver mais gás de efeito estufa aqui na atmosfera? Vai ter menos infravermelho saindo, passando. E vai ter, portanto, mais infravermelho pronto para ser devolvido para baixo. É aqui. Né? Então, é física básica. Né? Essencialmente é isso. Em clima em equilíbrio, a quantidade de energia que entra tem que ser igual à quantidade de energia que sai. Se eu mudar as características físicas do sistema, alterando esses fluxos, eu vou produzir um desequilíbrio. Detalhe, a ciência já mediu quanto é o tamanho desse desequilíbrio. Tá? A gente pode até voltar em outro momento para analisar esse gráfico em detalhe, mas basicamente isso aqui é um diagrama da contribuição de todas as possíveis ações humanas que estão alterando o clima, seja para aquecer, essas puxadas aqui para a direita, seja para esfriar do lado esquerdo, né? Inclusive a mudança do albedo devido ao uso da terra, a barra de erro, ou seja, a incerteza que a gente tem em relação a cada uma delas, a contribuição das mudanças da irradiância solar, sim, nós olhamos para isso. Como não? Essa é uma das coisas as coisas que eu irrito, né? Eu me irrito. É totalmente Dunning-Kruger. Para quem não conhece, efeito Dunning-Kruger, depois dá uma pesquisada aí. Eu me doutorei no ano 2000, né? Tem mais de 20 anos de doutorado nesse bagulho aqui. Mas aí tem um camarada no Twitter que chega e diz: o clima mudou antes. Ou então o cara diz: vocês nem olharam para o sol. Mas sim, gente, é óbvio que a gente olha para o sol. Não diretamente como o Trump. Mas a gente analisa os fluxos de radiação que vem do sol, é óbvio. Mas a minha questão é que as mudanças na irradiância solar de longo prazo, porque tem um ciclo, né? Mas ciclo ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, vocês viram que é muito pouco, 0,2%, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas basicamente fica em torno do mesmo valor. Não tem importância. É irrelevante. As variações solares são irrelevantes para a mudança climática atual. Bom, não tem nenhuma evidência, né, no sentido contrário. Já as ações antrópicas, acúmulo de CO2 na atmosfera, acúmulo de metano na atmosfera, acúmulo de halocarbonetos e dióxido de nitroso na atmosfera, a produção de gases de efeito estufa de vida longa a partir de precursores como gases de efeito estufa de vida curta, também entra na conta. Efeito dos aerossóis, partículas, né, de fuligem, poeira, etc. Tem umas que contribuem, aliás, tem só um tipo que contribui para aquecer, que é a fuligem. A maioria contribui para quê? Para esfriar. Mas está levado na conta, gente. A gente bota na conta. Ciência é um troço sério. A gente não ignora aquilo que... até porque, assim, na boa, quem é o maluco que curte a realidade do aquecimento global? Né? Sim, ninguém é sadomasoquista, não. Eu, por exemplo, eu ia dizer 3 crianças, né? Mas aí daqui a pouco a Adria conta para a Bárbara e eu apanho.
E eu tenho 3 crias. Né? Qual é o prazer que eu tenho de dizer que a coisa está mal? Nenhum. Eu quero um planeta com um clima em equilíbrio. Né? Para o Arthur, para a Bárbara e para a Greta. Então, tá aqui. Só que na hora que a gente bota a conta da parte de resfriamento, não compensa o tamanho do efeito de aquecimento. Na hora que você bota todo mundo junto, tem incerteza? Tem uma barra de erro aqui que é até mais ou menos grande. Mas ela não tem chance do planeta não estar aquecendo, e muito. Sabe por quê? Porque é muito. Porque a melhor estimativa é um desequilíbrio de 2,29 watts por metro quadrado. Lembrando, né? O watt é aquela medidazinha do aparelho elétrico, potência. E isso é a cada metro quadrado. Na casa aí de vocês deve ter alguma coisa que tenha 1 metro quadrado, né? Seja uma lajota, né? ou um objeto qualquer de 1 metro por 1 metro. São 1 metro quadrado. A cada metro quadrado do planeta tem um desequilíbrio de 2,29 watts. É como se tivesse uma lâmpada, como se tivesse uma resistência, um resistor aquecendo o planeta de 2,29 watts. Mas o planeta tem metro quadrado pra caramba. E aí, quando você multiplica 2,29 watts por metro quadrado pela área toda da Terra, o desequilíbrio do clima do planeta equivale à energia liberada na explosão de, não uma, mas de 18 bombas de Hiroshima. A cada segundo. Multiplique isso por 60, que você encontra no minuto. Multiplique isso por 3.600, você encontra numa hora. Multiplique isso por 86.400, e você encontra o tamanho da energia acumulada pela Terra num dia. E tem pilantra que vai para as redes sociais dizer que isso não existe. Desculpa, gente. É gravíssimo. É gravíssimo. Mas sabe o que acontece? É que essas 18 bombas de Hiroshima de energia são graves. Sim, é sério. Seria preocupante, sim. Mas a gente teria muito mais tempo de lidar com o problema não fosse o sistema terrestre algo tão não linear. Não linear significa que é algo cuja resposta pode ser maior do que o estímulo. Né? Sabe a onça com vara curta? Né? Ou aquele camarada do pavio curto, né? o esquentadinho do rolê? Pois é, o sistema climático ele dá pinta de que ele é um esquentadinho do rolê. E na aula que vem nós vamos falar disso. E os feedbacks climáticos são uma evidência de que nós estamos, de fato, numa emergência. Como eu disse para vocês, pô, querido, parou de apresentar. Eu vou ficar nesse ponto aqui. Gastei um minuto além do que eu vi. 15 minutinhos, vocês podem bater papo, vocês podem mandar perguntas. Eu vou, inclusive, sair, para ninguém ficar inibido, ninguém ficar tímido. Mas tem Adria e Felipe aqui até, né, às 16 horas fechadinhas para reunir essas informações, tá bom? Então, um abração e espero encontrar vocês amanhã de novo. Espero que vocês não tenham sido afugentados e afugentadas, né, desse papo sinistro aqui, não. Tchauzinho.